ele tinha tudo preparado. Tudo estava preparado, porque Deus não pode ser pego de surpresa. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 18, mas o versículo-chave é o versículo 20, está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste do vosso Pai. Verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. O verso 20 é onde eu quero chegar. Está escrito: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O que Pedro está falando aqui é que já existia na eternidade um plano de Deus para resgatar a humanidade na terra. E quando nós vamos para a Bíblia, nós podemos ver de Gênesis, a criação de Gênesis ali em figuras, Deus manifestando a queda do homem, Deus escrevendo, e dentro dessas escritas a gente pode ver a queda do homem em figuras, em linguagens simbólicas, a queda do homem e a regeneração do homem. Por exemplo, quando Deus disse, e disse Deus, haja luz e houve luz. Nós sabemos que está falando da pessoa de Jesus, que haveria de se manifestar no mundo. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Por que Jesus é a luz do mundo? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a gente pode ver que a situação que a terra estava em trevas, e trevas simboliza pecado. Ali Deus já está revelando a queda da humanidade e já revelando também a regeneração da humanidade através do seu Filho em figuras de linguagem. Então, observe que Pedro está falando, olha, já havia uma providência. Já estava tudo preparado por Deus para regenerar e trazer a transformação e o novo céu e a nova terra, tudo perfeito novamente, porque Satanás e nem ninguém pode pegar Deus de surpresa, porque Deus, ele é onisciente e o todo-poderoso. Efésios capítulo 1, verso 3 e 4 e 5 está escrito: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As bênçãos são espirituais e nos lugares celestiais. Por que, Marcelo, não fala que as bênçãos é na terra e no plano físico, mas fala nos espirituais primeiro e depois celestiais? Porque Deus é o centro de toda a criação. Deus é espírito e tudo ele criou. Então isso significa que tudo só tem vida a partir dele. Nada que se desconecta de Deus, que foi ele que criou, pode ter vida. Tudo foi Deus que criou. Isso significa que a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte da eternidade, a fonte de paz, a fonte de abundância é Deus. E Deus é espírito. Então tudo acontece no plano espiritual e é manifesto no plano físico. Primeiro espiritual e depois plano físico. Amém? E segue dizendo, verso 4: como também nos elegeu nele. Houve uma eleição, houve uma escolha, uma eleição. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Pedro fala disso, olha, já tinha sangue, já tinha cruz preparado antes da fundação desse mundo, da existência desse mundo. Deus já tinha preparado, já estava tudo no plano de Deus, o verbo de Deus, o Cristo Senhor, se fazer homem para poder redimir a mim e a você e a humanidade caída, porque todos pecados, não tem nenhum justo na terra, não tem ninguém que faça o bem, não tem nenhum que possa chegar a Deus pelas suas forças, mérito, sabedoria, inteligência, religião. Ninguém pode ser salvo por intermédio disso. Por quê, Marcelo? Porque todos estão numa situação, não estão mais, estavam numa mesma sentença, e a sentença é condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte, e a morte ali é começando pela morte espiritual e posteriormente a morte eterna, que é a segunda morte. Ok? Então, antes da fundação do mundo, não alguns,
não alguns, como ensina outros tipos de doutrina aí. Mas ele fala como também nos elegeu nele. E quando foi essa eleição? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção. Nós não fomos predestinados para ser salvo algum e condenado outros. A Bíblia não fala disso. A Bíblia está dizendo que fomos predestinados. É o mesmo que elegidos. É o mesmo que escolhidos por Deus para sermos santos, para sermos filhos de Deus através da obra de Jesus. Da obra de Jesus. Aí você vai entender quando João diz, capítulo 1, verso 12 e 13 do Evangelho de João, veio para o que era seu e os seus não receberam. Veio para o mundo que ele mesmo criou e veio para os seus, povo judeu, mas não receberam. Mas a todos, independente da etnia, da raça, ser preto, ser branco, pobre, não importa. Não importa. A graça foi estendida a todos. A graça foi estendida a todos. Mas a todos o quanto receber. Tem que receber, Jesus. Tenho que receber da graça. Por que eu tenho que receber? Mas a todo quanto receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não são todos, toda a humanidade foi criada por Deus, mas não são todos filhos de Deus. Por isso muitas pessoas quando ouvem isso, não, quem me criou foi o diabo? Não, quando a Bíblia fala de filho de Deus e de filho do diabo, está falando sobre a obra de redenção. O homem, quando ele peca, ele passa a viver na vida de pecado, de uma forma terrível, longe de Deus, sem obedecer ao Pai, fazendo a vontade de quem? Do pai da mentira, do diabo. É por isso que tem essa linguagem na Bíblia, de que o diabo ele é pai e dos filhos do diabo. Porque os filhos não é porque o diabo criou, porque criador só existe um. Mas a Bíblia está falando de espelho, de reflexão, porque dentro da Bíblia ensina que se há um pai, o filho tem que refletir o caráter do pai. É por isso que Paulo fala em Efésios 5:1, diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Somos filhos regenerados, agora a nossas obras é semelhante, porque vivemos a justiça do Pai. Jesus é o Filho perfeito do Pai. Através de Jesus, os convertidos refletem Jesus na terra. As obras do Pai, que está no Filho, e passa para os seus discípulos, que reflete esta luz. Jesus é luz, nós somos também luz. Jesus é santo, nós vivemos também em santidade. Isso fala de refletir a imagem daquele que nós servimos. Quem é regenerado reflete as obras de Deus na terra. Quem não é regenerado vive na mentira, porque está preso no pecado. E quem é o pai da mentira? É o diabo, não porque ele criou, é porque o homem que não foi regenerado faz a vontade dele. Ele é pai da mentira, o homem vive na mentira. Ele é pai do engano, da soberba, da malícia, o homem vive na soberba, na malícia, no engano. Esse é o sentido de que a Bíblia fala quando nós lemos em João, 1 João capítulo 3, sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, mas nós vamos falar mais para frente sobre isso. Toda a humanidade foi escolhida para filhos de adoção, mas isso é através de Jesus, porque é através de Jesus que nós vamos ser filhos que agradam a Deus, porque vamos ser regenerados pelo próprio Deus através do novo nascimento, porque a natureza divina virá e será introduzido dentro do incrédulo, mas que ouviu a palavra e creu, foi convencido pelo Espírito, e agora
a natureza divina. O Pai, o Filho, passa a habitar dentro deste homem, desta mulher, pecador regenerado, porque ouviu a palavra, creu, se arrependeu, vive agora uma nova vida, e a natureza de Deus, o próprio Deus, por intermédio